Precificação no seu delivery. Como parar de dar um carro por mês no iFood. Se você está interessado nesse conteúdo, fica no vídeo comigo até o final que você vai aprender a precificar certo no seu delivery hoje. Sobe a vinheta, editor. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Delivery Sem Filtro. É um prazer enorme estar aqui. Prazer esse que eu tenho de te mostrar uma planilha, uma ferramenta muito top que a gente usa aqui dentro das nossas mentorias e cursos. E que ela, inclusive, pode ficar disponível para você em algum momento. Durante o vídeo eu vou pensar se eu libero essa planilha ou não. Então, se você quer que eu libere a planilha, já escreve aí, ó, libera a planilha, Edu. E aí, quem sabe a gente não pensa em te liberar essa planilha, certo? Mas antes eu quero te mostrar aqui o conceito. Antes de mais nada, antes de querer ter uma planilha, porque eu fiz isso por muito tempo no papel e na caneta. Então, antes de tudo isso, eu quero que você pense no seguinte, conceito. Mais importante de tudo é você entender o conceito, os números eles são exatos. Então, se você faz uma conta errada, se você está calculando de forma errada, você já se prejudica muito e é isso que a gente vai tratar nesse vídeo e vou te mostrar ponto a ponto. E antes de mais nada, eu quero comentar já o primeiro erro. Qual que é o primeiro erro da galera? Que é um erro, assim, juvenil. Esse movimento aconteceu muito dentro do nosso mercado com deliveries que eram restaurantes. Então o cara era um restaurante, ele vendia um prato lá no restaurante dele, um exemplo, a R$20, e aí ele foi pro iFood e passou a vender esse prato por R$20. Ou até ele falou, eu pago 12% para iFood, como eu pago 12% para iFood, eu vou aumentar os 12%. É outro erro. Primeira coisa que você precisa entender é que o delivery é um modelo de negócio diferente de restaurante. Totalmente diferente de um restaurante presencial. Os custos são diferentes. Já começa que se você, por exemplo, pagar uma diária para o entregador, o seu custo fixo é muito maior. Se você pagar só por entrega, você vai ter o seu custo de entrega. A forma como você fizer, existe um custo maior. O delivery ele tem esse custo maior no nosso negócio. Por isso que a gente precisa entender tantos conceitos e entender como precificar. E partindo desse princípio, a gente precisa entender outra coisa. Margem de delivery, margem de um negócio de delivery saudável, assim como o meu, por exemplo, onde eu não estou todos os dias na minha operação. Aliás, eu estou gravando um vídeo para você. Mas eu estive lá hoje, ó. Tanto que eu vim caracterizado hoje. Um delivery onde você tem uma estrutura mais robusta, um pouco maior, ele, de fato, ele tem uma margem saudável no mercado de 8 a 12%. Então isso é saudável. Então existem alguns modelos de negócio no delivery, alguns modelos de delivery, ele exige ter uma alta demanda. É possível você ganhar dinheiro com delivery vendendo poucos pedidos por dia? Também é. Só que tudo é uma questão de custo. O lucro, ele está no equilíbrio entre os seus custos fixos, os custos variáveis e o preço de venda. Então, precisa existir esse equilíbrio. Vai existir sempre um ponto de equilíbrio, por exemplo, que é o 0 a 0. Negócios com um ticket médio mais baixo, como o meu, por exemplo, o ponto de equilíbrio do meu negócio é R$160 mil. Por quê? Eu vendo uma marmita, minha marmita mais barata é R$28, baratíssima, porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho um aluguel de R$11 mil. Eu já parto de um custo fixo muito alto, e aí eu vou ter colaboradores. Então eu, por exemplo, eu dependo do volume. Tem gente que fala, se você der cupom, se você der isso, se você der aquilo, você vai quebrar. Você vai entender o porquê não quebrar, tá bom? Por que não quebrar? Mas óbvio que sempre vai existir um ponto de equilíbrio, certo? Então, já trazendo essa visão e você entendeu esses conceitos, a gente vai aqui direto para a prática. Para você entender como que você chega num valor de um prato. E quando eu falo valor de um prato, é um valor mínimo de um prato. Por que eu estou falando um valor mínimo? Porque eu preciso oferecer para o meu cliente, principalmente eu que trabalho com marmita, por exemplo, não é tão comum as pessoas comprarem 2, 3 marmitas. Normalmente o cara está no emprego, está no trabalho, vai na hora do almoço dele, ele vai pedir uma marmita para ele comer. Eu trato de aumentar meu ticket médio de outras maneiras. Posso até dar um spoiler aqui, mas eu sempre preciso entender que o padrão de consumo do meu cliente. Então, por exemplo, existem hamburguerias, aí mudando um pouco de universo, que, cara, o ticket médio de uma hamburgueria às vezes é 100, R$120. Por quê? Porque ela atende muito mais famílias. Um cara que tá sozinho, por exemplo, dificilmente ele compra um hambúrguer, certo? E aí é um jogo de público, tipo de público que você vai atingir, do padrão de consumo, da forma que você vai se comunicar e do jogo de escala. Sempre é mais barato e mais em conta você escalar, porque a gente depende do volume, a gente depende no mínimo de faturamento, escalar com o ticket médio mais baixo para depois mudar o padrão da loja, dependendo de onde tiver, tá ok? E escalar com o ticket médio mais baixo não significa vender por preço errado ou vender mais barato. Então, às vezes, uma hamburgueria, você pode focar em vender um tipo de lanche com um hambúrguer mais magrinho, de 100 gramas, não de 180. Então, todo esse formato você precisa entender. Mas isso é modelo de negócio. Agora, uma coisa que você precisa entender, eu, por exemplo, eu vendo uma marmita.
Eu não posso colocar um pedido mínimo acima do valor da minha marmita. Por quê? Porque aí eu vou obrigar o cara a comprar mais alguma coisa. E aí eu frustro o meu cliente. Só que para o cara comprar uma única marmita, eu preciso ter lucro nessa marmita. Às vezes eu posso ter um lucro um pouco menor? Posso. Posso ter um lucro menor, não tem problema nenhum. O que eu não posso é ter prejuízo. Existem grandes marcas, por exemplo, ou grandes redes, ou lojas que têm volume, ou até lojas que estão abrindo uma segunda unidade, e aí tem um poder de investimento, que o cara toma prejuízo vendendo uma marmita. Que ele toma prejuízo para atender cliente, atender bem, formar aquela base e depois aumentar o preço. Eu sempre conto uma história de um cara que chegou e quebrou muita gente. Ele veio com 1 milhão. Lá em 2013, 14, quando eu tinha 15, passei exato, 2015, quando eu tinha pizzaria e ainda não tinha marmitaria, na época a pizza mais barata do cardápio era R$ 32,99 e a gente não vivia numa época de taxa grátis, que isso veio depois. Antigamente todas as taxas eram cobradas, sempre existiu taxa de entrega. Era comum. Aí com o crescimento do iFood e a implantação do próprio Mercado Livre e aí outros marketplaces que colocaram na cabeça do consumidor a taxa grátis como uma vantagem, foi se criando, mas nessa época não existia. E esse cara, que é um concorrente, ele chegou lá, a pizza mais barata no meu cardápio era R$ 32,99 naquela época. E eu era um dos mais baratos da região. O cara chegou lá com R$ 25 e taxa grátis. E o cara chegou com um caminhão de dinheiro que ele ofereceu, e era uma época de folheto, tá? A gente não tinha iFood, distribuiu folheto, pagou a galera para distribuir folheto. Ele já começou o negócio dele com 15 motos, à frente de mim, inclusive. E aí você fala, pô, era uma pizza de qualidade ruim. Negativo. Era melhor que a minha, inclusive. Se tivesse, seria até hoje, porque a pizzaria existe até hoje. Ele veio com um investimento alto para tomar prejuízo inicialmente, para depois ele aumentar o preço dele. Um ano depois, aproximadamente, as pizzas dele já eram uma das mais caras e ele continuava com um volume muito alto de pizza. Ele mostrou a qualidade, aí ele foi aumentando gradativamente. É uma estratégia. Mas se você não tem dinheiro para isso, é uma estratégia que não serve. Então, se você é assim como eu, está começando do zero, pequenininho, precisa entender o seu negócio, você precisa ter lucro a partir do primeiro pedido seu. O cliente pediu uma marmita sua, um hambúrguer seu, você tem que ter lucro. Ponto final. Ah, existe uma dificuldade para as confeiteiras. Para as confeiteiras, às vezes, tem porque o produto é um pouco mais baixo. Então, ou você dá visão só para os produtos caros e os produtos baixos você vende só como adicional, ou você vai ter que determinar um pedido mínimo, da qual esse pedido mínimo supra o seu custo. Beleza? São dois conceitos principais que eu preciso que você entenda. Entendemos isso, a gente vai para a tela do computador. Bora, meu diretor, para essa tela maravilhosa aqui, para eu explicar para vocês aqui, por exemplo, um filé de frango que é o meu prato. Ele não é o meu prato mais vendido, mas ele está entre os campeões de venda. Então ele tem um CMV um pouquinho maior, para minha realidade, tá? Porque eu preciso, porque tem muita gente que caga aquela regra. Ah, você tem que ter 30% de CMV. O meu negócio, se eu tiver 30% de CMV, eu quebro. No meu modelo de negócio, eu preciso ter um CMV de 20%. Porque o custo entrega, como eu tenho ticket baixo, o custo entrega puxa muito pro alto. Então, se eu tiver um custo de entrega alto da forma que tem, que é o mercado hoje, se eu tiver um custo de entrega alto, meu custo de entrega gira de torno de R$ 9,50 a R$ 10. Com CMV alto e mais a estrutura física que eu tenho pro meu negócio, meu custo fixo alto, a conta não vai fechar nunca. E aí a gente está falando de um CMV global. Então, por exemplo, esse prato que está aqui, ó, eu tenho um CMV de 25%. Ele está acima. Mas eu vou ter pratos aqui, ó, com 22%, 24%, ó. Tenho pratos, esse aqui é 34. Ah, mas esse aqui tá errado. Esse aqui não é esse preço mais não. Esse prato aqui, inclusive, ele tá 32. A minha planilha ela é atualizada. Esse aqui tá 32,99, já cai para 25. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, e fora que aqui é um CMV teórico. Muitas das vezes, na prática, eu, por exemplo, consigo reduzir isso pela forma com que eu trabalho. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu precifico a minha marmita para 160 de filé de frango. Por que 160? Porque já aconteceu, raríssimas exceções, mas já aconteceu de eu precisar cortar o frango praticamente congelado. A gente teve um dia de movimento muito bom, o frango estava congelado ainda, teve que cortar ele na emergência. E aí, quando você corta na emergência, ele fica mais grosso. E ele mais grosso, o peso máximo que eu já vi de frango ali, de um bife inteiro, foi 160 gramas. Esse caso que eu citei para vocês aqui, tem mais de ano que não acontece, mas já aconteceu. Então, eu também não posso confiar 100% na mão do meu... Até porque, como pelo volume que a gente tem, é muito difícil você controlar. A gente controla pela média. Um exemplo, ele fecha um pacote com 100 bifes. Nesse pacote com 100 bifes vai ter no máximo 10 quilos, que é 100 gramas cada um. Então, a gente sempre joga um pelo outro, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês, se eu colocar o preço certo aqui, ó, que é 100 gramas, para você ver, ó, o meu CMV já vai cair aqui para 21%, certo? Mas eu sempre jogo para cima para eu ter essa margem de escape, porque a gente está lidando com ticket médio. E aí eu não estou jogando tão para cima, eu estou jogando para uma realidade, tá? Então às vezes 120 também é normal ter, você vai pegando no meio do frango, o frango você vai cortando, vai ficando um pouquinho maior. Se ele não afinar tanto, ele acaba ficando mais grosso. Mas, em média, a gente sempre de 80 a 120 gramas. A gente não tem reclamação, tá?
E nesse corte de 80 a 100 gramas, por exemplo, às vezes ele fica um bife grande, fino e grande. Porque o açougueiro, a pessoa que corta lá, ele vai controlando. Conforme o frango tá maior, ele tem que cortar mais fino. E às vezes nesse fino e grande, ele fica com 80 gramas bonitão. E aí até o próprio chapeiro, às vezes na chapa, dá uma cortada e a gente divide. Então numa marmita eu mando um grandão, outra marmita eu mando 2 pequenos. Ah, Edu, você tá falando de probabilidades. Eu tô falando do que eu vivo no meu negócio, que é prático. Se você pegar um consultor técnico especializado, ele vai falar que a sua marmita tem que ser 80 gramas, 100 gramas, que o seu açougueiro... E pá, isso é balela. Não tô dizendo que o que ele fala não é verdade. É verdade. Só que o dia a dia é diferente, meu amigo. O jogo é outro, certo? Aí, Edu, mas e aí, se você tiver um funcionário com raiva e ficar jogando 2 marmitas? Por isso que eu faço controle de estoque semanal. Então, semanalmente, eu sei o quanto foi meu CMV. Eu não posso correr o risco, porque eu já sofri com isso, e quem me acompanha já sabe um pouquinho da minha história, eu já sofri com isso, de eu fazer um CMV no mês, e aí, na primeira semana eu tive um problema de CMV, na segunda semana esse problema não foi resolvido 100%, quando eu fechar o mês, eu fechar com CMV alto. Acabou, eu tomei prejuízo naquele mês. Então, semanalmente, eu controlo o meu estoque, eu faço contagem de estoque, tudo bonitinho, tudo redondinho, tudo com o mando do figurino. Faço contagem de estoque, controle de CMV, calculo o meu CMV semanal. Então, por exemplo, se nessa semana eu tive um CMV alto, opa, já vou reunir minha equipe, reunião, tá acontecendo isso, preciso... Por quê? No final do mês eu preciso fechar ali com 20% de CMV. E graças a um bom Deus, e ao nosso trabalho, obviamente, a gente tem se fechado ali com 19%, com 20%. E o porquê que eu também fecho, eu consigo diminuir isso? Porque eu, por exemplo, no meu adicional, no meu prato, eu vendo uma opção do cliente pegar o feijão separado. E aí, nessa opção dele ter o feijão separado, porque o meu público gosta muito disso, eu vendo bastante e eu vendo por R$ 4,99. Qual que é o meu custo? O meu custo é só a marmita, porque o feijão já está precificado aqui, ó. Aqui, ó, o feijão pronto, ó. Então, o meu custo a mais é só a marmita, porque ele vai na mesma sacola, vai no mesmo saco craft, ele vai usar tudo igual. Então, eu só gastei a marmita. Quanto custou a marmita? Aqui tá 29 centavos, mas essa marmita mais fininha é um pouquinho mais cara, ela é 32, que é 32 o pacote, é isso mesmo. Então, o meu custo, meu CMV ali, nesse feijão separado que eu vendo bastante, é menos de 10%. Um outro, eu vendo farofa pronto nhoque, que a gente não tem tempo de fazer uma farofinha mais top. Então eu vendo o nhoque, vou lá no mercado, compra, é R$ 12 um pacote de 1 quilo. Eu vendo 30 gramas dessa farofa por R$ 4,99 também. CMV de 7, 8, eu vendo talher. Talher a margem não é tão boa, mas eu também vendo. Então, assim, ó, dentro dos meus adicionais, é uma estrutura de cardápio que eu ensino dentro dos meus treinamentos, a gente consegue aumentar meu ticket médio, tanto que meu ticket médio, se você for ver aqui na planilha, ele tá R$ 36. Então, por quê? Eu não vendo farofa e feijão em todos os marmitas, mas 70%, 80% dos meus pedidos saem com algum adicional. Ou ele pegou uma bebida, ou ele pegou uma farofa, ou ele pegou um feijão, e óbvio que tem os clientes que compram os 3 até. A gente tem pedido de uma marmita simples lá com quase R$ 50. Então, meu ticket médio da loja, ele gira em torno dos R$ 36, beleza? Entendemos isso? Essa lógica é muito importante você entender. E aí a gente vai para a prática. E a prática qual que é? Existe uma coisa, tecnicamente chama-se fator de correção. Cada produto tem o seu fator de correção. Existe uma tabela que você pode fazer esse cálculo. Eu gosto da prática. Exemplo, Edu, da prática. Meu filé de frango aqui, ele está marcado aqui 28, 21 e 23 o quilo. Aqui a gente tem essa base de dados aqui, que é cadastrada antecipadamente, tá? Então aqui, por exemplo, toda semana, isso aqui é atualizado. Toda semana não, minto. Toda vez que chega a mercadoria. Tô pela nota, porque tem mercadoria que eu não compro uma vez por semana, por exemplo. Certo? Mas toda vez que chega a mercadoria, alguém da minha equipe vem lá na planilha e atualiza. Pumba, 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 pumba. Porque eu vou estar sempre de olho no preço real. Às vezes aumentou, às vezes abaixou. Eu preciso sempre estar respeitando minha margem. É uma outra forma de você controlar também. E aí você fala assim, pô, filé de frango 21 e 23, o cara tá no centro de São Paulo, tá pagando tudo isso do frango. Aí é onde mora o segredo, jovem gafanhoto. Todo produto vai ter o seu fator de correção. Então, por exemplo, eu comprei uma caixa de 20 quilos, essa semana eu paguei R$13,90 no quilo do frango. Então eu comprei uma caixa de 20 quilos de frango congelado. Quando chegou esse frango pra mim, só de água ali eu já perco 1 quilo. Se você pesar esse frango descongelado ali, ele já vai pra 19 quilos. Quando o meu açougueiro começa a cortar, e aí uma filosofia de trabalho que a gente tem lá, que eu posso explicar depois, eu vou explicar agora. Por exemplo, a gente tenta manter os bifes os mais padrões possíveis para facilitar na hora da pessoa montar. Para não ter um bife menor, um bife maior. Então, por exemplo, o frango ele é redondinho assim, certo? A primeira ponta do frango é descarte. Ele acerta as pontas do frango, descarte. Ele vira do outro lado e acerta o frango. Tudo aquilo ali é descarte. Aí, a partir dali, ele começa a cortar os bifes para ter os bifes mais uniformes. Aí, um tipo de bife a gente usa para milanesa, outro tipo de bife para chapa, que é para esse frango aqui, beleza? Esse descarte, ele não vai ser descartado, só que ele não é precificado. E aí você vai entender o porquê. Então, na hora que eu cortei, sobrou esse frango. Então, um exemplo, numa caixa de 20 quilos, quando eu vou ter esses frangos cortados, eu vou ter ali só 16 quilos, 15 quilos. Tá, aí eu vou fazer a conta. Se eu paguei, por exemplo, 13, aí eu vou fazer uma conta redonda, porque eu sou ruim de matemática, tá?
R$14 no quilo. 10 quilos, 140. 20 quilos, R$280 uma caixa de frango. Certo? Então eu paguei R$280 em 20 quilos. Desses 20 quilos viraram 16. Eu vou fazer a regra de 3 e aí eu vou ter o preço real desse frango. Beleza? E isso é o fator de correção. Existe uma tabela que você pode ir lá seguindo, X%, X%. Eu gosto da prática. Então o meu açougueiro, todo dia, toda vez que ele corta, ele já vai preencher a planilha para mim. Ele corta sempre 80 quilos por vez que ele vai lá. Ele não vai todos os dias, mas um dia sim, um dia não. Às vezes, quando a venda é muito boa, ele vai. Mas o meu açougueiro, ele vai lá e ele corta. Pum, 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 cortou. E aí ele vai me dar os pacotes finais, porque é fechado em pacote. Então, ó, esse pacote tem tantos quilos, esse pacote tem tantos quilos, e aí dos 80 quilos viraram 60 e tantos quilos de frango cortado e tantos de estrogonofe, que aí é onde você vai entender. Aquilo ali para descarte, você concorda comigo que ele tá pago já? Que eu já paguei e já calculei o preço aqui nos 21 e 23. Isso aqui, aquele estrogonofe, ele virou descarte da minha loja. Ele já tá pago. O que a gente faz? A gente corta em cubinhos em estrogonofe, e aí o meu estrogonofe, ele sai custo zero. Qual que vai ser a precificação do meu estrogonofe? O arroz, a batata palha, ketchup, mostarda, creme de leite e maionese que vai. Eu acho que é isso que vai. Aí eu já tenho um prato que ele é, inclusive, o mais caro que o filé de frango, que ele é R$29,99, com um CMV de 15 quase. Vocês entenderam por que a gente consegue criar esse equilíbrio? Isso é extremamente importante. E aí, voltando para a planilha aqui, tudo nessa planilha aqui eu já tenho o valor real. Vão ter alguns exemplos aqui, ó, que a gente usa na planilha, que é ficha de pré-preparo. Então aqui, ó, o arroz, ó. O arroz, quando a gente coloca lá um pacote de 5 quilos, o que eu coloco de sal, o que eu coloco de óleo, o que eu coloco de água e o meu tempero. Então eu vou ter o preço por quilo. Quanto que ele rende? Ele vai render, então, ou seja, eu cozinhei 5 quilos de arroz. Quando eu terminei de cozinhar, na minha panela eu vou ter 10 quilos, 370 de arroz. Aí eu vou saber exatamente o preço do meu quilo do arroz. Já colocando sal, já colocando o que eu coloquei de óleo nele e o que eu coloquei de alho, que meu arroz é simples. Não tem nada demais no meu arroz, não. Então, essa aqui é a ficha técnica dos produtos preparados. E é exatamente isso. Então, na sua casa, você vai pegar 1 quilo de arroz, 5 quilos, e vai marcar, eu coloquei tanto de óleo, eu coloquei tanto disso. O seu hambúrguer é a mesma coisa. O bacon, por exemplo, ele tem muita perca. Se você frita ele, ele vai perder tudo aquilo lá. E ele muda o preço radicalmente. Então, ou seja, eu preciso saber o valor exato de cada produto meu. E aí a gente chega aqui nessa ficha técnica. E aí aqui eu sei o valor exato do quanto custa o prato para mim. Então, de arroz, por exemplo, é 74 centavos. De feijão é 58 centavos. Aí, Edu, como que você controla isso? A gente controla igual, isso eu aprendi na época da pizzaria, era uma concha de molho de pizza. Cara, o pizzaria não vai colocar mais que uma concha. A gente já conta. Então a gente tem, por exemplo, a gente usa uma bandejinha assim grandona, é uma bandeja daquela de arroz e uma concha, 2 conchas de feijão. A concha que a gente tem. Eu tive uma dificuldade, inclusive, uma época que quebrou a concha e eu precisei comprar outra concha. E aí eu não achava igual, achava um pouquinho maior. Tava lascando o meu CMV. Eu tive que correr atrás de achar aquela concha ou mudar minha precificação. Aí eu achei uma concha que tinha a mesma metragem de ml e deu certo. É assim que a gente vai padronizar. Por quê? Porque eu faço 300, 400 pedidos por dia. Não dá pra mim porcionar o feijão pro cara colocar, porcionar o arroz. Não, é ali no dia a dia. Então eu preciso facilitar a vida do meu colaborador também. Belezinha? Entendemos aqui? Então eu sei, eu pago R$3,40 do filé de frango, com aquela margem de segurança. A sacolinha branca tá lá. O saco craft que a gente usa, 59 centavos. E o kit delivery, que é 32 centavos. O que é esse kit delivery? O kit delivery é um negocinho que eu mando de brinde pro cliente. É um guardanapo, um sal, um palito e uma paçoca dentro de um saquinho. Esse kit me custa 32 centavos. E aí eu tenho o preço meu de venda de custo aqui, 7,38. E aí aqui eu vou ter o preço que eu defini de venda, R$ 28,99. Eu defini esse preço de venda de R$ 28,99, eu tenho um CMV de 25%. Belezinha? Uma margem de contribuição de 75% de 21,66. A partir daqui, eu começo a tirar tudo que é custo variável, certo? Qual que é o primeiro custo variável da minha loja? É o imposto. Eu pago 6% de imposto hoje de tudo que eu vendo. E essa alíquota vai aumentando quanto mais você vende. Se você começou no Simples, agora é 4%. Se você é MEI, você nem paga. Mas eu recomendo até, mesmo se você for MEI, você já colocar pelo menos 4%. Por quê? Porque a tendência é que você cresça. E aí logo você vai começar a pagar. Comissão do aplicativo é 12%. Aí tem aquela galera que paga, mas eu pago 1,59 de taxa de adiantamento. Mas eu pago 3,20 de online. Vamos entender uma coisa? Primeiro, o adiantamento é você pegando o seu dinheiro emprestado. Então, eu vendi, eu vou receber daqui 30 dias. Que isso é o normal de todas as empresas do mundo, de qualquer segmento. Às vezes eu vou te vender para você vir aqui gravar no meu estúdio, por exemplo, você vai dar 50% agora e 50% daqui a algum tempo. Então, é como se eu pegasse esses 50% que eu vou receber daqui 30 dias, chegasse no banco e falava assim, ó, eu tenho essa dívida para receber aqui, me adianta esse dinheiro. Então, você está pegando o seu dinheiro emprestado. Aí é um erro de fluxo de caixa, um erro de capital de giro, é um erro da sua empresa.
Então você tá pegando o custo, você não tem que embutir isso pro cliente pagar. Essa é a minha opinião também, tá? Tem gente que pensa contra. Agora, e o pagamento online 3.2? Esse sim o cliente tem que pagar. E por que ele não tá aí, Edu? Porque ele tá aqui embaixo. Vamos lá, aqui, ó. Taxa de cartão, crédito, débito e voucher. O voucher é um absurdo. Tem muita gente que fala assim, o voucher é um absurdo. Nossa senhora, absurdo. Eu concordo que é um absurdo, mas vamos entender o primeiro conceito. Quando eu faço uma venda de dinheiro, eu pago taxa? Zero. Quando eu faço uma venda no cartão de débito na minha maquininha, eu pago taxa? 0,99. Isso eu tô falando no meu caso, tá? Aí cada um tem suas taxas. Quando eu pago no cartão de crédito, eu pago quanto? 1,99. No online é 3,2. No voucher é 6 ponto alguma coisa, certo? Aí o voucher é o mesmo conceito. Se eu for adiantar, é um custo pro meu negócio. Aí é você que está administrando mal o seu dinheiro. Eu não tô dizendo que é errado adiantar, porque eu mesmo já adiantei um monte. Eu não tô dizendo que é errado. É um custo para o seu negócio. Belezinha? Entendemos até aqui? Entendemos. E aí a gente entra na seguinte questão. Se eu não paguei, eu preciso tirar uma média disso. E eu não gosto de média, eu gosto de valor exato. Então eu jogo numa planilha, por exemplo, minhas vendas desse mês. Aí eu vou lá e coloco, vendi X de dinheiro, paguei tantos reais, zero. Vendi X de débito na minha maquininha, tantos reais eu gastei. Vendi X de crédito, tantos reais eu paguei de taxa. Vendi X de online, que é 80%. 70, X de taxa. Vendi X de vale-refeição. X de taxa eu paguei. Eu vou pegar o valor exato de quanto eu paguei. E o quanto esse valor vai representar do meu faturamento. Aqui está uma média de 4,5, porque tem mês, por exemplo, que eu vendo mais voucher. Aí sobe um pouquinho, mas no último levantamento do mês passado, há 15 dias atrás, a gente estava com 3,9. Só que teve mês que eu vendi mais de voucher, a gente chegou a 4,4, 4,3. Então eu também coloco uma margem de segurança. Então isso aqui é uma média. Aí você percebe que o online está precificado, que o débito está precificado, ou seja, qualquer cartão que eu pagar está precificado aqui. Se o cara comprar mais com dinheiro, tá ótimo. Melhor ainda que eu vou diminuir minha taxa, certo? Esse recebidos via loja, eu não vou nem levar em consideração aqui, porque é aquilo que eu vendi direto fora do iFood que eu não paguei comissão, que é uma porcentagem que eu vou descontar. Não é que não faz sentido, faz sentido, para uma loja grande, robusta, quando eu tenho uma venda direta alta, que aí também eu não preciso inflar tanto o preço, eu consigo me tornar mais competitivo. Mas para você, eu quero que você precifique, que é igual eu faço. Apesar de eu vender bem hoje, eu ainda coloco sempre os 12%. O cliente da venda direta, o cliente da venda direta também vai pagar. Por quê? Porque eu, dentro do meu DRE, eu tenho uma verba separada para marketing no meu faturamento. Então, quanto maior for o meu faturamento, mais eu vou ter dinheiro para gastar para fazer marketing. Mas isso é uma aula de DRE, aí já não estamos nesse sentido. E aí aqui eu tenho uma planilha, eu tenho o custo entrega. O que é o custo entrega? A gente também tem uma planilha aqui dentro que é só para calcular o custo entrega. Vou fazer o seguinte, se vocês forem lá, digitarem precificação no meu direct do Instagram, meu Instagram vai aparecer aqui agora na tela. Se vocês forem lá no meu Instagram e digitarem precificação, vocês vão receber uma automação, e aí nessa automação eu vou liberar, que aí eu vou saber se o vídeo está sendo bem engajado ou não, e aí eu vou liberar para vocês irrisório, simbólico, por um preço simbólico. Porque para eu liberar com qualidade, com todas as fórmulas que tem certinho, eu só consigo liberar via plataforma. Então eu não consigo liberar de graça. Então existe um preço mínimo lá que tem, que é baratinho, então vai ser um valor simbólico, e você consegue adquirir as duas planilhas com a aula. Pronto, fechado. Vai estar com a aula explicando como é que você usa a planilha. E aí você vai entender a planilha por inteiro. Essa daqui por inteira, de custo entrega por inteiro, e de brinde ainda vou deixar de fluxo de caixa para tudo. E por um valor simbólico, tá? Isso a gente só libera para os alunos do treinamento completo. Então vai ser um valorzinho simbólico lá para você ir lá comprar, tá bom? Só para você ter a qualidade com todas as fórmulas, tudo bonitinho. Você pode ver que aqui é cheio de fórmula. Então tudo onde é branco aqui, por exemplo, na planilha, a gente não pode mexer, que é cheio de fórmula. Aí tem uns negócios aqui que os caras do Excel fazem que eu não entendo. Mas tamo junto. Mas eu vou te ensinar. Edu, eu não posso pagar um valor simbólico na planilha. Como que eu calculo o custo entrega? Vamos entender? Volta para mim, diretor. Porque essa aqui é a parte onde a galera mais erra. E aqui eu vou falar para você um negócio. A galera erra muito. Muito. Por quê? Porque não é que existe um jeito errado, um jeito certo de especificar. Foi aonde eu errei e onde eu fiquei no prejuízo durante anos. Eu passei 3 anos correndo atrás do rabo. Vendia. Quanto mais eu vendia, por quê? Porque eu calculava isso de forma errada. Usando essa planilha, eu vou te ensinar do jeito que eu aprendi, do jeito que funciona pra mim. Porque tem gente que paga diária pro entregador. Aí o cara vai lá e coloca aquela diária no custo fixo dele. E aí ele calcula só o variável para colocar o preço. Se eu colocar só uma entrega variável que eu pago pro entregador, por exemplo, de R$4, você concorda comigo que eu consigo baixar o preço? Me induz ao erro. Principalmente quem precisa de volume. Principalmente quem precisa de volume induz muito ao erro. Então, qual que é, para mim, a maneira mais correta de você fazer? Tem gente que faz o cálculo para o markup e depois, no final, inclui o custo de entrega. Nenhuma precificação assim, que eu já vi de aulas por aí tá errado. Mas essa daqui é o jeito simples para quem... Para eu, que sou do dia a dia. Para nós, que é do dia a dia. Entendeu? Como que é o custo de entrega?
Não importa a forma como você paga o seu entregador, você precisa entender o seu custo de entrega. O que eu quero dizer com isso? Se eu pago o meu entregador por diária e taxa, aí Edu, eu pago R$40 de diária e R$4 de taxa. Então eu paguei R$40, meu entregador fez 10 entregas. Eu paguei R$40 para ele de diária e paguei mais R$40 de taxa. Ou seja, eu paguei para ele R$80, correto? Se ele fez 10 entregas, eu pego esses R$80 e divido pelo número de entregas que ele fez. Vai dar um custo de entrega de R$8. Aí eu achei meu custo de entrega. Ah, Edu, eu pago só taxa de entrega, mas aí eu tenho um monte de taxas que eu pago. Eu pago igual o meu caso. Tá, eu não pago diária. Eu pago 8, 10 e 12 de taxa de entrega pro meu entregador. Até 3 km é R$8, até 5 km ou 6, agora não vou lembrar, é 10, e até 7 é 12. Isso é o que eu pago pro meu entregador. Chegou no final do dia, o meu entregador fez, vou fazer uma conta redonda aqui, ele fez 5 entregas de 8, que dá R$40, 5 de 10, que dá 50, ele fez R$90. 10 entregas, eu divido por 10, vai dar um custo de entrega de R$9. Entenderam a lógica? Então eu sempre vou somar aquilo que eu paguei pro meu entregador, aquilo que de fato saiu do meu bolso. Vou pagar aquilo. Entendemos até aqui? E aí eu divido pelo número de entregas que ele fez. E aí eu vou saber o meu custo de entrega. Volta aqui para a tela, diretor. Real. Então o custo de entrega do Edu, e eu faço essa conta semana a semana, mês a mês, eu vou acompanhando sempre. Tá R$9,58. Por quê? Porque às vezes se eu tiver se esse custo, principalmente quem trabalha com diário e taxa, se o cara tem uma semana ruim, por exemplo, que aí o cara fez menos entrega, o custo de entrega dispara. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Eu, no meu caso, eu não corro tanto esse risco porque eu pago por entrega fixo. Então, sempre vai ficar ali na casa dos 9 e pouquinho meu custo de entrega. Beleza? E aí eu tirei tudo que é variável do meu produto. Eu não tenho mais nada variável. O que eu vou ter para pagar a partir daqui? É só meu custo fixo. Maquininha de cartão, imposto, tá tudo aqui. O que não tá aqui, talvez, seja uma despesa variável, que aí é produto de limpeza da minha loja, coisa que eu vou usar. Por que é despesa variável? Que aí já é uma loja de DRE. Por que é despesa variável? Porque às vezes eu vendi mais, eu tive uma ocupação maior, eu gastei mais produtos de limpeza para limpar, contratei mais uniforme, que não vai ser sempre, comprei mais uniforme. Esse tipo de coisa que eu tô querendo te dizer. Então existe aí dentro do DRE tem uma despesa variável. Então eu vou ter essa despesa que é variável e o resto é tudo custo fixo. Aluguel, funcionário, folha de pagamento, tudo meu vai ser fixo. Então depois que eu tirei os variáveis, só solto o fixo. Ah, Edu, você tá querendo me dizer que você ganha R$5,50 por prato? Exatamente. Inclusive, minha recomendação, na verdade, é que você trabalhe com no mínimo 15%. Eu já trabalhei durante muito tempo com 10%, é possível, só que eu dependo do volume. E aí, por que eu tô falando assim? Pô, então quer dizer que 18% do seu prato é para pagar os custos fixos. Quanto você vai ter que vender só para cobrir o custo fixo? Você já consegue por aí ter uma métrica de quanto você precisa fazer, um objetivo. Só que, quando a gente trata de engenharia de cardápio, de tudo mais, eu tenho um ticket médio mais elevado. Então, por exemplo, o ticket médio da minha loja, ele já é R$36. Então a rentabilidade do meu prato, desse prato em si, já sobe para R$15. E aqui te permite brincar com promoções. Vou dar um exemplo. Você concorda que se o cara comprar 2 marmitas, eu não vou pagar 2 custos de entrega? Eu, Eduardo, fui e comprei 2 marmitas. Eu não vou pagar 2 custos de entrega. Meu entregador vai lá uma vez só. Então você concorda que esses R$9,58 vem limpo pro meu bolso? Por isso que a margem vai aumentando. Só que eu posso criar uma promoção, por exemplo. Na segunda marmita eu posso dar R$5 de desconto. Ou se eu quiser ser mais agressivo, por exemplo, eu posso vir aqui, 2 marmitas aqui dariam 29 com 29, dá 58, certo? 2 marmitas dariam R$58. Eu posso vir aqui criar uma promoção assim, 58, aí eu posso tirar esse custo de entrega meu de R$10, que eu vou manter a mesma margem de lucro, eu posso tirar esse custo de entrega de R$10, por exemplo, de R$8, arredondar R$50. Pega essa sacada, hein? Posso criar uma promoção? Então, eu tirei o custo de entrega que eu não vou pagar, R$5. Aí eu vou manter a mesma margem do que tá aqui, só que eu vou ter 18% em 2 pratos, certo? E aí, obviamente, quando eu falo de 18% em 2 pratos, não é 18% em cima de R$28,99, já é em cima de R$50. Então, a porcentagem é a mesma, só que o dinheiro monetário é maior. Entendemos essa lógica? Aí eu posso vir e criar uma ancoragem no meu cardápio, por exemplo. Então, eu pego esse prato aqui no cardápio e eu aumento ele para R$39. E aí eu crio uma promoção. Ou até R$34. Coloca esse preço, R$34, e cria uma promoção assim, ó. Na compra da segunda marmita, você paga apenas R$15. Tá dando R$20 de desconto pro cara. No final das contas, 35, R$34,99 com R$15 vai dar R$40, R$50. Que é exatamente o que eu preciso. Pegaram a visão? Então você começa a poder brincar com os números. Eu nem sou especialista nisso, mas eu tenho um negócio. Então, se você entrar na minha loja, por exemplo, você vai ver que eu ofereço o segundo prato. Isso é uma promoção que você pode criar para ser agressivo. Mas eu ofereço, por exemplo, minha marmita lá é R$28,99. Eu ofereço o segundo prato por R$19,99. Eu faço isso dentro do meu negócio. E aí eu ofereço como adicional. Então, enfim, eu tenho várias formas de atingir esse cliente. Esse é o principal ponto que eu quero que você
entenda. Belezinha? Ficou claro isso para vocês? Vamos voltar para a tela aqui. Então, entendendo essa lógica, o que sobra depois aqui é só o meu custo fixo. E aí aqui, ó, eu vou estar pagando a comissão do aplicativo, vou estar pagando imposto, tudo que é variável no meu negócio eu estou pagando. Então, ou seja, no final das contas, na prática, não estou dando dinheiro para o iFood, é o próprio cliente que está pagando. Se você for ali na minha região ou até na sua região, se você for num bar, num boteco, porque o que eu vendo aqui, ó, é filé de frango, é arroz, feijão, filé de frango, batata frita. Acabou. Tem nada demais isso aqui. Nada. Certo? Nada demais. É um prato como outro qualquer. E se você for em qualquer boteco aí, você vai ver vários desses botecos vendendo marmita por 20 reais. Na minha região tem 18. Na minha região tem uma marmita gostosa que os motoca meu que trampa no iFood come lá. E eu já pedi pra comprar pra mim que custa 12 conto. E é mais caprichada que a minha. E é 12 conto. E é boa, viu? É boa, viu? Por quê? Porque ele não tem custo nenhum. O cara tá indo lá no balcão e pegar 12. Então, ou seja, ele não tem motoboy, não tem... O custo operacional dele é baixíssimo, tá? De repente o cara trabalha até com a esposa ali. Só pra vocês entenderem. Aqui, quando a gente volta pra essa planilha aqui e você entende, aqui quem tá pagando tudo é o cliente. O cliente que compra com dinheiro tá pagando a taxa do cartão de débito do outro. Tá tudo precificado aqui. E aí, obviamente, que existe um próximo passo que é eu precificar, eu formar o meu DRE. E, inclusive, vem pra mim, diretor. Inclusive, de repente, vocês querem uma aula de DRE? Coloca aqui nos comentários. Oi, Edu, queria uma aula de DRE. Apesar que eu gravei um vídeo mostrando o meu DRE, mas com outro objetivo, não foi com esse. Mas posso mostrar como você constrói um DRE. Eu volto a repetir, não é a minha especialidade. Eu sou especialista em vender no iFood. Mas eu tenho um negócio. Então, para eu manter o meu negócio vivo e saudável, eu preciso fazer isso bem feito, certo? E um outro ponto é, de repente você quer um vídeo sobre cupom? Sobre como precificar em cupom? Coloca aqui nos comentários, vídeo de cupom, que aí, se a minha equipe vê, Edu, vamos gravar, a gente grava e sobe o vídeo para vocês e te avisa aqui nos comentários, inclusive. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você não gostou, eu não sei o que fazer para te agradar mais. Mas deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vai maratonar aqui os vídeos no canal aqui, ó. Um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos. Aqui tem muito conteúdo gratuito de um cara que vive o delivery. Hoje eu tô com a camisa do meu delivery. Que vive o delivery de verdade. Beijo grande no coração e até a próxima.